Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. Quem vos fala aqui é Rafael Bonelli. Eu tinha sumido do canal por um tempo, as coisas aqui, o trabalho me tirou um pouco da possibilidade de estar gravando vídeos e coisa e tal. Mas estou de volta como colaborador aqui do Lightroom Brasil e de novo gravando vídeos para vocês. Espero que vocês gostem, espero ter aquela receptividade bacana que eu já tinha com os outros vídeos, né? O pessoal gostava, o pessoal curtia, deixava mensagens e coisa e tal, e eu espero poder continuar com o mesmo trabalho bacana, com a mesma qualidade e tudo mais. Lembrando que o vídeo de hoje ele é possível graças ao patrocínio e ao apoio do site slicklens.com, né? Se você curte aí, tem uns presets de qualidade, umas coisas bacanas, uns presets modulados que você pode combinar vários presets diferentes em busca de criar um efeito particular e tudo mais, eu recomendo aí o site www.slicklens.com, conforme está escrito aí na tela. O assunto de hoje é um assunto que já me foi pedido numa outra ocasião, né? Acho que particularmente quando eu falei de nitidez, porque este assunto e a nitidez são parentes, são irmãos, eles estão muito próximos um do outro, que é a redução de ruído, né? A redução de ruído ela tem muito a ver com nitidez, porque eles podem acontecer um pouco como efeito colateral um do outro. Se eu aumento demais a redução de ruído, eu posso prejudicar a nitidez dos pequenos detalhes da minha cena, e se eu aumento demais a nitidez da minha cena, eu também posso trazer ou evidenciar o ruído que a foto já tem, né? A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre ruído, não só sobre a redução de ruído, mas sobre o ruído em si, antes de mais nada, tente não entrar na histeria coletiva do ruído, né? Óbvio que a gente evita o ruído, a gente evita foto de ISOs alto e coisa e tal, mas é importante lembrar que o ISO alto e o ruído fazem parte da fotografia, assim como a granulação na película sempre fez parte da fotografia. Então por mais que a gente tente resolver um pouco as coisas, a gente não quer também deixar uma foto sem textura, sem nada. Então não se pire muito, né? Observe a sua foto e veja se o ruído realmente atrapalha ela ou se você está exagerando um problema, né? Eu digo isso porque eu conheço muita gente que abre a sua foto no computador, aquela foto que tirou em ISO 800, ISO 1200, e está preocupado com todo mundo falando ruído, e aí a primeira coisa que a pessoa faz é isso aqui, né? Esse zoom maravilhoso aqui, e aí tudo vai ter ruído, tudo vai evidenciar ruído, mas você não vai ver sua foto desse tamanho, você não vai imprimir sua foto nesse tamanho. A visão que você está tendo aqui, ela não condiz com a realidade da sua foto, ela é um exagero. Então, o ideal, sempre que a gente quiser aferir, sempre que a gente quiser avaliar a nitidez ou o ruído em nossas imagens, o ideal é que eu use o zoom no máximo em 1:1, porque esse aqui é o zoom ideal para eu ver os detalhes da minha cena. Eu acho que eu já expliquei num outro vídeo, mas não custa nada repetir. O zoom 1:1, ele significa que cada pixel da minha imagem corresponde a um pixel do meu monitor. Então, de modo geral, eu estou tendo a minha imagem com toda a riqueza de detalhes que ela tem, sem perder pixel, né? Não tem nenhum pixel que não esteja sendo visto ou reproduzido na tela. E por outro lado, eu também não estou criando pixels a mais, eu não estou deixando os pixels maior do que eles devem ser. E neste ponto aqui é o ponto ideal para eu aferir o ruído, para ver como é que está o ruído e a nitidez da minha foto. E lembrando de ocasionalmente eu dar uma reduzida no tamanho da minha foto para o tamanho em que eu vou usá-la. Essa imagem é para o Facebook, essa imagem é para o Instagram, essa imagem é para uma impressão, é para um quadro, é para um outdoor, né? Eu tenho que ter uma noção de qual é o uso dessa imagem para eu ter uma noção real do quanto o ruído que existe nela importa para mim ou não, o quanto eu devo ficar preocupado com aquele ruído ou não, sem entrar em muita noia, sem entrar em muito apavoro, né? Vou usar a foto no Instagram, vai ser vista no celular pequenininho, eu não preciso ficar ampliando a foto gigantesca na tela, daquele jeito que eu mostrei, né? Desse jeito aqui, para ter certeza se tem ruído ou não. Isso não vai aparecer no Instagram, não vai aparecer em lugar nenhum, né? No Instagram, na pior das hipóteses, eu vou ver a foto até menor do que isso que está aqui, então qualquer ruído que ela tenha vai ser escondido, vai ser
reduzido automaticamente por causa do tamanho da foto. Então tenha isso em mente, o tamanho que você vai utilizar a foto, o uso que ela vai ter. Lembrando que, por exemplo, eu falei do outdoor, mas outdoor tem a resolução ridícula, né? A resolução do outdoor é baixíssima. Ele é feito para ser visto a metros e metros e metros de distância. Se eu imprimo em papel, a tendência do papel é espalhar um pouco os pontos de tinta, então eu perco um pouco de nitidez, então parte do ruído também é reduzido. Então tem uma série de fatores que eu sempre tenho que ter em mente, coisa e tal. Né? Se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, conversar com seu impressor, conversar com pessoas que são especializadas em impressão, é o ideal. Mas vamos falar da redução de ruído aqui no Lightroom. A redução de ruído no Lightroom, ela se dá no painel detalhe, que é o mesmo painel onde eu tenho a nitidez. Lembra que eu comentei com vocês que elas são parentes, que elas têm uma relação muito próxima aí? Então, o painel detalhe é onde eu tenho a redução de ruído. Então eu vou dar um zoom aqui, de novo naquele tamanho que eu comentei com vocês, de 1 para 1. E para facilitar os nossos antes e depois, eu vou colocar aqui uma divisão no meio da imagem e a gente vai ter as duas separações. A primeira coisa que eu vou comentar com vocês é que existem dois tipos de ruído na fotografia. Né? Existe o ruído de luminância, que são esses pontos mais claros e escuros na minha cena. E existe um ruído de cor. Né? Os ruídos eles são causados por aqueles fatores que a gente já conhece, longa exposição, o sensor vai aquecendo, isso causa ruído de cor, e o ISO alto amplifica o sinal que o sensor recebe, consequentemente amplifica também o ruído eletrônico que existe em todos os aparelhos eletrônicos e causa o ruído de luminância. O ruído de cor, normalmente o Lightroom corrige automaticamente para você. Se você abrir qualquer imagem RAW aí no Lightroom, você vai ver que o deslizante cor, que é o que controla o ruído de cor, já vai estar em 25 por padrão. Se eu zerá-lo e esperar um pouquinho, ó, o ruído de cor já apareceu todo aqui. Repara aqui na boca dele, ó, essa área aqui e essa área, como existe uma série de pontinhos coloridos de cores diversas, aqui na sombra da bola verde, aqui nessa sombra, nessa região aqui, eu tenho esse ruído de cor. Voltando para 25, que é o padrão do Lightroom, esse ruído já desaparece. Então, normalmente eu não vou mexer no ruído de cor. É muito raro que eu precise mexer. E se eu precisar, é uma questão de ir aumentando ele até eu solucionar o meu problema. Né? Uma vez solucionado o problema, eu não aumento mais do que isso. Eu não vou para o 100 direto, porque se eu fizer isto, eu começo a borrar algumas cores que existem na minha cena. Eu prejudico as cores da minha cena. Então o ideal é sempre aumentar até o necessário e parar ali. Então vamos nos focar no ruído que é mais importante, mais comum e que todo mundo fala com mais frequência, que é o ruído causado pelo ISO alto, que é o ruído de luminância, que são esses pontos mais claros e mais escuros que existem na minha cena. Para corrigir esse ruído, eu vou usar o deslizante luminância. Ele é a intensidade da minha redução de ruído. Então, na medida que eu vou aumentando, o meu ruído vai desaparecendo até eu botar no máximo e o ruído desaparece quase completamente. Só que o que acontece aqui? Como é que o Lightroom pensa? Na medida que eu vou aumentando o controle de luminância, o Lightroom vai simplesmente considerando que qualquer mudança muito rápida de contraste, de luminosidade de um pixel do lado do outro, ele considera como ruído. Então no começo, quando eu começo a subir o índicezinho de luminância aqui, a intensidade, ele vai suavizando algum desses pontos. Na medida que eu vou aumentando, ele começa a levar embora mais coisa do que deveria. Então eu não perco só o ruído. Eu perco a textura da minha foto, eu perco a textura da pele, eu perco a textura do tecido. Olha a roupa dele aqui como é que ficou lisa, né? Olha a pele como ficou lisa, as bolinhas e tudo mais. Então eu perco a textura da minha foto, e é isso que eu tenho que evitar. Eu não posso perder a textura da minha foto, né? Eu gosto sempre de enfatizar para os meus alunos aqui o nome dessa ferramenta. Ela se chama redução de ruído, ela não se chama remoção de ruído. Ela é feita para que eu reduza o ruído da minha cena e não que eu remova completamente. Porque remover o ruído completamente normalmente significa remover também a textura e os detalhes menores da foto. Então, ao invés de simplesmente jogar isso lá para o 100, eu vou subir e vou ir testando até o momento em que eu fique confortável com a quantidade de ruído que tem na minha cena. Por exemplo, ó, aqui eu ainda tenho textura, né, mas eu tenho uma foto muito menos ruidosa
do que eu tinha anteriormente, mas sem perder totalmente a textura da minha cena. Depois que eu altero a luminância, eu ainda tenho mais duas opções para mexer, que elas fazem diferenças muito sutis na minha redução de ruído, mas que às vezes me ajudam a fazer a sintonia fina da redução de ruído. O detalhe, ele é uma espécie de limite, ou uma espécie de threshold, seria o termo para ser utilizado. Ele controla aquilo que o Lightroom considera como ruído ou não, né? Com base no tamanho e nas diferenças de contraste, ele separa o que ele considera ruído ou não. Na medida que eu aumento o detalhe, né, eu vou subir para o 100 para exagerar bastante, até porque depois o vídeo no YouTube de repente vai ficar mais fácil de enxergar. Se eu subo demais o detalhe, eu recupero um pouco da textura da minha foto, mas consequentemente um pouco do ruído volta também. Em compensação, se eu zero o detalhe, ele passa a considerar todo e qualquer detalhe pequeno como ruído, então ele vai deixar a foto muito mais lisa, vai fazer uma correção muito mais agressiva na minha foto. Lembrando, opa, cliquei aqui sem querer, deixa eu voltar. Eu só queria arrastar a foto, não queria reduzir o tamanho dela, né? Lembrando que isso responde à intensidade que eu coloquei de luminância lá em cima. Deixa eu voltar aos 50 aqui. E o contraste, ele recupera um pouco do contraste das áreas onde eu removi o ruído. Então, em 0 ele não faz recuperação nenhuma, a redução de ruído funciona normalmente. E se eu subo para 100, parte do conteúdo da minha cena, principalmente em manchas maiores de contraste, elas retornam um pouquinho. É um efeito bastante sutil, de repente até aí no vídeo do YouTube, por causa da compressão do vídeo, até se perca esses detalhes, mas ele faz essa recuperação. Se eu aumentar a luminância mais aqui, ó, deixar a foto toda lisa, se eu aumento o contraste aqui, né, esperar um pouquinho aqui, ó, ele traz um pouco desse ruído maior, dessas manchas maiores, e dá um pouco mais de textura da foto, ajuda eu não perder pelo menos esses contrastes maiores que eu tenho, né? Vou botar de novo aqui no 0 e vou descer a redução de ruído. Então a redução de ruído ela é um pouco essa questão de eu fazer concessões, eu tenho que pesar o que eu quero ter, né? Se eu vou reduzir mais o ruído sob o risco de perder um pouco da textura da minha foto e dos detalhes menores, ou se eu prefiro ficar com um pouco de ruído. Eu tenho que sempre lembrar que uma vez feita a redução de ruído, e aí eu posso usar os comandos aqui, e de certo modo isso também vai pesar com a nitidez que eu vou utilizar, né? Depois de reduzir o ruído, você vai corrigir a nitidez para chegar no resultado que você quer. Temos um videozinho falando de nitidez ali, eu vou deixar ele linkado aqui na descrição, né? Mas depois de eu fazer a redução de ruído, o ideal é que eu veja a foto num tamanho mais próximo àquele que eu vou utilizar, seja para impressão, seja para utilizar digitalmente na tela do computador, na tela do celular para Instagram, e ter uma noção de se o ruído está atrapalhando ou não, né? Se eu vou usar a foto no Instagram, eu não vejo ela mega ampliada para fazer a redução de ruído. A redução de ruído, assim como a nitidez, ela tem aquela máxima: é melhor eu deixar um pouco de ruído e ter uma foto com textura do que eu fazer isso aqui e ter uma foto que parece quase uma pintura a óleo, quase uma ilustração de tão pouco detalhe e de quão misturadas as áreas dela estão, né? Isso daqui prejudica muito mais a foto do que eu ter uma foto com um pouco de ruído, mas com os detalhes e tudo mais, né? Então, a questão é dosar o quanto você quer da redução de ruído e lembrar sempre que é uma redução de ruído e não uma remoção de ruído. Você quer reduzir, você não quer remover. Tá certo? Espero que tenha ajudado aí o vídeo, espero que tenha dado uma força aí para vocês. Lembrando, esse equilíbrio ele é muito pessoal, vai de pessoa para pessoa. Hoje em dia está até um pouco na moda colocar granulação na foto, né? Para deixar uma foto com um pouco mais de textura. Tem bastante fotógrafos fazendo isso. A gente pode falar disso num outro vídeo, né? Uma outra coisa bacana que o Lightroom permite fazer também é, se eu utilizo sempre a minha mesma câmera, eu posso já configurar uma redução de ruído específica para cada ISO que eu utilizar. Então eu já posso deixar a redução de ruído da minha câmera praticamente automática,
né? O que é uma ideia interessante, dependendo do tipo de fotografia que você faz, pode poupar muito tempo. Mas a gente vai deixar para falar isso em outro vídeo, porque esse vídeo já está ficando um pouco comprido. Tá ok? Conto com vocês aí de novo na semana que vem. Semana que vem tem mais vídeo. Convido a todos aí para se inscrever no canal, para dar um joinha, para compartilhar. E convido também para participar do nosso grupo lá no Facebook, o grupo Lightroom Brasil, né, onde a gente se reúne para falar de fotografia, de Lightroom, de tratamento de imagem e tudo mais. Inclusive, se quiser dar um pulo lá e deixar sugestões para próximos vídeos, estamos recebendo e vamos tentar atender todas as sugestões, tá ok? No futuro aí, a gente vai tentar responder a todos. Tá ok? Então, um abraço a todos e até a próxima.